Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje. Você, telespectador, nosso amigo que acompanha nossos programas, poderá mandar suas sugestões e críticas através do nosso e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Estamos falando com as advogadas e professoras universitárias Ziádia Salum e Fernanda Escobar sobre o tema que nos aflige no momento, que é a questão do desarmamento. Eu tenho aqui, por outro lado, e tudo aquilo que a gente já falou no primeiro bloco, um advogado chamado Benê Barbosa. Desarmar o cidadão só traz segurança para os criminosos. Né? Ele salienta que o Nordeste tem o menor número de armas legais, de acordo com a Polícia Federal, e hoje desponta como a região mais violenta do país. Benê Barbosa, que é presidente do movimento Viva Brasil, associação empenhada em proteger o direito ao uso de armas para a defesa da vida e da propriedade, e que agora, como em 2005, redobra os esforços para desmistificar a propaganda oficial. Para ele, o Nordeste tem o menor número de armas legais, de acordo com a Polícia Federal, e hoje desponta como a região mais violenta e muito mais violenta que países como Inglaterra, Canadá e Portugal. O advogado destaca também o exemplo da armada e pacata suíça, que disse não ao desarmamento no referendo realizado em fevereiro do ano passado, assim como fizeram os brasileiros no referendo de 2005 contra a vontade do governo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma afirmação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele diz que a população armada é uma população violenta. Tem fundamento essa alegação, professor Iádia? Eu acredito que tem fundamento. Tem fundamento porque, a partir do momento que o cidadão se arma, o poder letal, né, de uma arma de fogo é praticamente de 100%. Então, a partir do momento que a população se arma, mesmo que não tenha, né, a previsibilidade ou a pretensão de utilizar realmente essa arma, ela se torna um instrumento que pode ser utilizado a qualquer descontrole emocional, né, a qualquer sentimento de raiva. Então, a partir do momento em que a pessoa passar por um descontrole emocional, que geralmente é nesses crimes realmente corriqueiro, isso acontece, é caracterizado esse sentimento, ela vai fazer uso do quê? Se ela não tivesse uma arma, ela vai utilizar o quê? Uma garrafa, uma faca, que não tem o poder letal que uma arma de fogo. Tendo a arma de fogo, o que ela vai utilizar? A arma de fogo. Né? Eu realmente acredito nisso. Não é a regra, mas existe realmente aquela probabilidade de acontecer. Fernanda Escobar. Eu acho que não, Marangoni, porque é o seguinte, eu em São Paulo, eu atuei em vários júris e, vamos colocar aí, de 50 júris, tá? Um só, que eu me recordo, foi com uma arma legal e no final os jurados entenderam como suicídio. Todos os demais foram com armas ilegais. Então, vejam bem, para não acharem que eu sou contra o desarmamento, eu sou contra essa forma de desarmamento, esse jeito que estão fazendo, que eu acho que vai se tornar uma corrupção, uma gastação de dinheiro. Tem que desarmar, sim, os traficantes, os criminosos, e deixar aquela população civil que está, vamos dizer, fragilizada, que está assustada, que mora, por exemplo, num sítio. Aqui na região, o que a gente tem de sítio? É um trabalhador rural, ele precisa de uma arma para sua proteção. Então, está comprovado, eu tenho até um e-mail, eu também fui atrás de algumas estatísticas. Eu peguei um e-mail de um chefe da Polícia Civil de Gramado. Ele fala aqui que em 15 anos de profissão, todos os crimes que ele viu na região dele, que abrange 19 cidades, foram todos com armas ilegais. Então vamos invadir onde estão concentrados os criminosos, vamos fazer uma limpa e vamos pagar bem os nossos policiais. Lembrando também dos professores, né, que são muito mal remunerados, né? Olha, eu tenho aqui números internacionais para a gente fazer uma confrontação. Os Estados Unidos possuem 270 milhões de armas nas mãos da população. São apenas 5 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem 4 milhões, veja bem, de 270 milhões dos Estados Unidos, nós temos 4 milhões de armas legais e temos 27 homicídios a cada 100 mil habitantes, ou seja, é o quíntuplo praticamente, né? Quase 6 vezes mais do que nos Estados Unidos.
Outros exemplos dessa total falta de relação entre armas e violência é a Suíça, a Finlândia, a França, inclusive na América Latina, Argentina e Uruguai, mesmo tendo legislações que não impedem que o cidadão possua e até mesmo porte de arma, inclusive calibres considerados restritos no Brasil. Então, só para salientar para o nosso telespectador, no Brasil nós temos uma limitação em que pese podermos, aqueles que têm uma capivara, uma vida pregressa límpida, né? Porque a exigência legal para se comprar arma licitamente você tem que ter uma idoneidade social, uma certidão negativa, né? Isso, né? Nós temos limitação de calibre. Por exemplo, eu não posso comprar uma pistola .40, que é de uso restrito da polícia, das polícias, das forças policiais. Posso comprar até uma 380, por exemplo. E ainda assim, Argentina e Uruguai têm índices menores que o Brasil, né? Mesmo usando armas até de calibres superiores. Do ponto de vista de país, eu queria uma visão mais sociológica, cultural da professora Iádia. Essa influência também se faz nessa questão da violência, a questão socioeconômica, sociocultural? É tudo uma questão realmente cultural. Veja a quantidade de armas que os Estados Unidos possui e a quantidade de homicídios por número de habitantes. Os Estados Unidos tem esses casos de malucos, né? Porque o Brasil registrou o caso de Realengo como um primeiro excepcional, episódio, né? E infelizmente não vai ser o último. Por isso, não vai. E também não é o além que vai puxar. Além do Realengo, há muito tempo atrás, teve aquele que entrou no cinema também. Aliás, um estudante de medicina. Exatamente. Mas não faz realmente parte da nossa cultura esse tipo de ataque de comportamento. Mas perceba pela quantidade de armas que os Estados Unidos têm, o número de homicídios e a quantidade de armas que nós temos e os nossos números de homicídios. Então, vai dizer que a nossa população está preparada para estar armada? Então, o que eu não concordo muito é com essa justificativa para a minha defesa. O cidadão comum, ele não sabe se defender com a arma de fogo. Né? Na verdade, é só um aparato psicológico eu ter uma arma de fogo na minha casa, mas eu não sei usar. Né? A maioria das pessoas que tem essa arma não sabem usar para a defesa, mas vai saber usar, né, para o ataque. A violência. Nós estamos uma população que a gente tem uma cultura diferente, a gente tem uma educação precária, né? A estrutura familiar não é das melhores, a gente vê como professora universitária, a gente vê esses reflexos na sala de aula. Então, quando a gente visualiza, quando eu visualizo realmente essas campanhas favoráveis, né, ou que permitam o cidadão de se armar, realmente eu fico preocupada, porque realmente, o brasileiro não tem condições de ter uma arma dentro de casa, por mais que isso seja legal. Professora Fernanda. Eu queria dizer o seguinte, você falou aqui, Marangoni, o Brasil tem 4 milhões de armas legais, uma taxa de 27 homicídios por 100 mil habitantes. Está comprovado que esses homicídios são através de armas ilegais. Fatalidades, concordo com a minha colega, a professora Iádia, podem acontecer. O cidadão talvez não esteja preparado, mas é um fator psicológico. Eu acho que um fator psicológico é muito bom. Por exemplo, eu gostaria muito que meu marido, que viaja para ver a fazenda do pai dele para lá de Goiás, Tocantins, você passa Brasília, aquilo é um mundo sem lei, que ele pudesse andar com uma arma. Aliás, só um parênteses, uma coisa muito gritante que a imprensa toda noticiou recentemente. A cidade, Brasília, capital federal, tem um dos maiores índices de ganho, né? A média per capita da população é muito alta, é das cidades mais altas do país. E um paradoxo, a grande Brasília é onde existem os piores índices de ganho, ou seja, onde está o maior índice de miséria e um dos maiores índices de violência do país, pasmem, né? É impressionante. É impressionante. Mas como você estava falando, seu marido viaja, passa uma realidade... É uma segurança. Ele já tomou um tiro uma vez, sabe? Não morreu, tinha o quê? 20 anos, indo lá para Goiás. Então eu acho, só o fator psicológico, mas já vale alguma coisa. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu divagava enquanto vocês falavam. É claro, esquecendo a questão de colonização, a questão sociocultural, a questão econômica dos Estados Unidos para com o Brasil, mas talvez a criminalidade não seja menor, eu queria a sua opinião, depois a sua, a criminalidade não seria menor nos Estados Unidos porque sabem que as casas podem ter arma dentro? Não.
a criminalidade é menor lá, porque eles sabem que eles são passíveis de punição. Lá, né? Existem exceções. Lá, realmente, você praticou um delito, uma infração penal, você com certeza vai responder e vai ser punido criminalmente. Então, existe a punibilidade do agente. Aqui, não. Aqui as nossas leis, por mais rigorosas em alguns aspectos que elas sejam, né, existem os benefícios. Existe lá requisitos para prisão provisória. Se não preencher esses requisitos, obtém a liberdade, a revogação, relaxamento, progressão de regime, livramento condicional, perdão judicial, né, sursi, substituição por penas alternativas. Então, o Poder Judiciário brasileiro acaba tendo uma imagem, como que eu poderia dizer? De impunidade de geral, que não né? Um poder aplique. benevolente, né? Um poder acaba sendo benevolente. Não digo que realmente seja, não, eu não vou assaltar tal residência porque provavelmente aquele morador tem, né, a arma. Não, porque realmente se eu for pego eu vou ser punido. O assassinato em Cunha, onde as duas irmãs foram vitimadas, salvo engano, eu li em algum lugar, eu li muita coisa, mas não sei nem aonde eu li, parece que o cidadão tem sido beneficiado com o indulto do Dia dos Pais e nem pai tinha, o Dia das Mães, alguma coisa do tipo, o Natal, eu não sei. Quer dizer, ele não tinha os pais, quer dizer, o judiciário falhou. Isso é uma falha do judiciário. Exatamente. O nosso judiciário, né, a gente visualiza muitas não falhas. Um judiciário distante da população? Ou o juiz se coloca numa situação acima do humano? É um negócio também cultural? Como é que é isso? A maneira como é feito todo o procedimento penal. O juiz, ele tem contato com as partes envolvidas. Eu participo de infinitas audiências que o juiz mal olha para o réu, ou nem sequer olha para o réu, né? Sequer olha para as testemunhas que estão sendo ouvidas. Ele decide com base em papel o que está escrito, o que não está escrito. Ele realmente não participa, né? Não investiga, não vai buscar realmente, né, o que envolve aquele fato criminoso, né? Como que é aquela convivência familiar, a convivência social daquele réu naquele processo. Realmente o juiz daqui é simplesmente atrás de uma mesa, né? Em frente a um calhamaço de papel, julgando. E você sabe que a maioria que é o carimbo do despacho. Neste ponto eu concordo perfeitamente com a minha colega, porque é até vergonhoso na hora que nós estamos ensinando, né, os alunos, os bacharéis em direito, os acadêmicos, eles olham pra gente e falam assim, mas o que é isso? É sursi, é livramento condicional. Mas aí eu volto mais. Por que existe o sursi e o livramento condicional? Por causa da corrupção. Nós não temos espaço nas penitenciárias. As nossas penitenciárias são precárias. Gastaram um dinheirão ali naquela penitenciária de segurança máxima em Presidente Venceslau para botar aqui aqueles que impede bloqueador, né? Um ano depois, os criminosos já conseguiram fazer um esquema para... Quer dizer, gastaram uma fortuna naquilo e ficou ultrapassado. É a história da estrada esburacada, que ao invés de tampar o buraco, põe uma placa. Cuidado do buraco. Exatamente. É o fim do mundo. Né? Yádia, eu agradeço você ter se deslocado de Rio Claro para cá para nos conceder foi um prazer. essa entrevista, participar desse debate saudável sobre desarmamento. Professora Fernanda Escobar, sempre às ordens quando a gente precisa aí de um apoio na área criminal, na área do magistério superior, já falou com a gente sobre exame de ordem, foi muito bom também, a audiência foi muito grande. Boa. E a gente agradece a atenção e a audiência do telespectador. Boa noite a todos e boa semana.